Irmãos, eu quero deixar uma palavra de meditação para os irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando as experiências que o Senhor me deu. Aleluia. Pela Jesus. misericórdia do Senhor. Eu quero estar lendo aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, até o versículo 6, que vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam-se as coisas da carne, mas os que inclinam-se para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito e do Espírito, porque o perdoa a carne dá para a morte, mas o Espírito é para a vida e paz. Apóstolo Paulo estava declarando, irmãos, que aquele que discerne para as coisas do Espírito, ele consegue compreender o mundo espiritual. Nós sabemos que nessa terra, nós sabemos que aonde nós estamos, aonde nós vivemos hoje, nessa carne de pecado, nessa carne, nesse mundo ao qual muitas coisas têm acontecido e ainda vai acontecer. É necessário entrarmos no mundo espiritual, porque ele está declarando que aquele que discerne para as coisas da carne só vai entender as coisas carnais. E quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, ele vai levar o Espírito que está em nós, o Espírito e o fôlego de vida que ele entregou a nós. Ele não vai voltar para levar carne, ele vai voltar para levar um povo que vive em espírito nessa terra. Ele vai voltar para levar um povo que consegue discernir as coisas que é do Espírito. Então o apóstolo Paulo ensinava os romanos para que pudessem discernir as coisas espiritual. E todas as revelações ao qual o Senhor os dava é perante a palavra do Senhor. Eu quero relatar para os irmãos algumas experiências que eu tive e um arrebatamento que eu tive no ano de 2019. Foi o meu primeiro arrebatamento para a glória de Deus. Quando eu entrei dentro deste arrebatamento, eu passei 2 meses, irmãos. Eu estava pedindo para o Senhor mostrar onde estavam os meus erros. Porque quando eu reconciliei com o Senhor, eu vim de uma igreja doutrinada, mas como alguns dos irmãos já viu o meu testemunho, que o pastor Edivaldo já postou, eu já postei no meu canal, eu vim da cegueira, da prostituição. Então eu vim cheia de carrapichos, eu vim cheia de sujeira, eu vim cheia de lamas para a presença do Senhor. E quando eu reconciliei com o Senhor, eu não queria permanecer a mesma pessoa, porque quando eu me encontrei com meu esposo, que o Senhor nos colocou de frente a frente um com o outro, que o Senhor afirmou a nossa relação, nosso casamento, a nossa caminhada, a nossa vida, eu falei para ele que eu só iria conhecer a família dele quando eu aceitasse Jesus e quando a minha vida fosse transformada. E a gente passamos 1 ano para poder reconciliar com o Senhor. E quando nós reconciliamos com o Senhor, eu falei, eu aceitei Jesus, então eu não quero ser a mesma pessoa. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor para começar a mostrar aonde era que eu tinha que melhorar com Ele. Porque eu entrava dentro das igrejas, irmão, e eu olhava e via defeito em todo mundo. Eu olhava para as pessoas, eu julgava com meus olhos carnais. É por isso que a gente temos que andar e viver em espírito. Porque o Senhor, Ele vai dizer que nós com amor, nós olhamos com amor. Nós não tendo amor, a gente não vai olhar com amor. Então é necessário termos amor para a gente aprender a entender com quem é a nossa luta. Reconciliei com o Senhor, mudei para a cidade de Samambaia. E lá a gente ficou e eu continuei orando e pedindo para o Senhor resposta. Pedindo ao Senhor, mostra para mim aonde estão meus erros, aonde eu tenho que melhorar.
aonde eu tenho que sair, Senhor, da onde eu tenho, o que eu tenho que fazer para te servir como serva. Passou-se muito tempo. Quando se foi, eu estava grávida, ganhei minha filha quando ela estava com 6 meses. Um dia foi um dia de sábado, me lembro como hoje, irmãos. Meu esposo, ele desceu do quartinho da onde a gente morava na época. Ele desceu para a casa da mãe dele e esse arrebatamento foi pela volta de 10 horas da manhã. Ele desceu para a casa da mãe dele e eu falei, já que a neném está dormindo, eu vou continuar dormindo. Pô, não tinha dormido a noite passada. E eu voltei a dormir, e quando eu voltei a dormir, por questão de 15 minutos, eu saí, o meu corpo ficou deitado na cama, e eu vi o meu espírito olhando para mim mesmo. E eu comecei a olhar para mim e perguntar, como pode? Eu estou olhando para mim, dormindo na cama. E naquela hora, irmãos, eu comecei a descer naquela profundeza daquele quarto, naquela laje. Eu comecei a descer na cozinha da minha sogra. E eu desci, entrei dentro de uma terra. Eu entrei dentro de um lugar muito sufocado. As pedras me oprimiam e minha alma, meu espírito estava descendo. De repente eu me vi numa escuridão, irmãos. Eu estou contando do começo até o fim, porque é para os irmãos entender o que o Senhor fez e como foi esse arrebatamento. Porque talvez você pode ter tido um arrebatamento e você pode estar achando que foi apenas um sonho. Então, há diferenças de arrebatamento, visões, sonho e revelação. Tem vários tipos de arrebatamentos. Então, hoje você vai compreender um pouco o que é um arrebatamento. E eu desci, irmãos, e comecei a entrar dentro da escuridão. E quando eu entrei dentro da escuridão, quando eu me vi, eu estava num lugar muito fedido. Estava fedendo demais. E eu comecei a gritar. A minha alma começou a gritar naquele lugar. A minha alma começou a ficar desesperada, irmãos. E eu fiquei, meu Deus, aonde eu estou? Que escuridão é essa? Aí de repente veio um clarão na minha frente. E esse claro veio um anjo. E esse anjo apareceu para mim e disse, eu sou o arcanjo Miguel, que foi enviado do céu para mostrar os teus erros neste lugar. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia. E quando, irmãos... Pode tirar, Batão. Tu vai trocar? Não. E quando os irmãos... o anjo veio e ficou ali na minha frente. Sobre a mão dele tinha um rolo. Tinha um rolo bem grande, irmãos. E nesse rolo estavam todos os meus pecados ali, naquele rolo. E aí quando o anjo olhou para mim e disse, tu não perguntou aonde era que tu tinha que melhorar? O Pai me enviou para te mostrar. Além de eu te mostrar os teus erros, a lista de pecado, eu vou te mostrar para onde vai todos aqueles que praticam o mesmo pecado que tu estás praticando. Irmãos, ele jogou o rolo assim, no chão, no inferno. E era protegido, irmãos, aquele chão era protegido. Eu estava protegida. A única coisa que estava queimando eram os meus pés. Neste arrebatamento de 2019, eu não fui torturada. Eu fui torturada nesse arrebatamento que eu tive agora no ano de 2022, no meio de março, que os irmãos viram, que o pastor postou no canal. Quando ele jogou a lista no chão, lá do inferno, onde estava protegido com um blindex de vidro, que foi o mesmo blindex de vidro que o Senhor deu ordem aos anjos agora, nesse arrebatamento também, para que me guardasse. Só que ele estava permitindo, nesse primeiro arrebatamento, dos meus pés pegar fogo.
E quando lá ele jogou essa lista, ele começou a mostrar aos meus irmãos, não tinha fim. A minha lista de pecado não tinha fim. Mas como assim, missionária? Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas dos irmãos. Você que está aí nessa live, você que tem esses problemas que eu tinha, o Senhor hoje te colocou nessa live hoje para entrar na tua vida e mudar a tua história. Acredite, quando nós pedimos, o Senhor manda a resposta. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Se você estava buscando uma resposta de Deus, para que você viesse se consertar em alguma área da sua vida, e que você não estava tendo força, preste atenção neste arrebatamento que o Senhor me deu no ano de 2019. Vai falar no profundo na vida de muitas pessoas. E então, irmão, quando ele começou a me mostrar, a primeira coisa, o meu primeiro pecado, que estava ali, irmão, era a minha língua. Irmão, a minha língua. A minha língua. Eu vesti uma saia lá embaixo, mas a língua era maior do que a minha saia. Eu ia para os cultos, irmão, eu sabia as roupas das irmãs se brincasse até a cor da calcinha. Mas eu não sabia que palavra tinha sido pregada. Porque eu só me importava de ver a vida dos outros. A minha língua, irmão, falava mais do que devia. Aí quando o anjo colocou o nome língua em cima da lista, aí ele foi e me mostrou para onde vai as fuxiqueiras, as que ficam contendendo dentro das igrejas e as que inventam que não existe. Era eu. Eu tinha esse pecado. Olhava de tudo, observava de tudo e falava de tudo e aumentava muito mais. Então, se você tem esse pecado, deixa a partir de hoje. E quando o anjo me direcionou neste lugar, irmãos, eu vi os demônios puxando as línguas das pessoas para fora. Eles puxavam as línguas e começavam a rapar. Eles pegavam tipo um facão, uma coisa assim, não sei o que era, na lâmina, e começavam a rapar a língua das mulheres fuxiqueiras, das mulheres contendeiras, das mulheres barraqueiras, das mulheres que criavam contenda, das mulheres que só ia para observar, para sair falando. Ele começava a rapar. Quando eles rapavam, que eles terminavam de rapar, aí elas entravam a língua de novo, não tinha questão dela dizer, não, eles já estavam torturando novamente ela, novamente com a língua. Não tinha tempo para elas respirar no inferno. E eu, misericórdia, anjo, me tira daqui. Ele, não, você pediu para ver os seus erros, então eu vou te levar em cada área onde você está errando. A primeira foi a minha língua. Irmãos, temos que pedir muita misericórdia de Deus, porque a nossa língua é um pecado, é uma parte do nosso corpo que nos condena ao inferno. Acredite, é um pedaço de carne que a gente tem que ter domínio. E em tudo, meus irmãos, em tudo. E a segunda coisa que ele me mostrou foi o meu olho, o meu olhar. Ele falava do meu olhar. Estava lá escrito olho. E eu falei, anjo, por que está escrito olho nisso? Aí ele me mostrou a ala das pessoas que olhava com o olhar de inveja. Eu tinha isso, irmãos. Eu era muito invejosa. Por quê? Porque eu vim de uma vida que é onde o Senhor me tirou da lama, da prostituição. Aonde eu tinha dinheiro, eu tinha luxo, Satanás me dava de tudo, mas eu não tinha felicidade. Então, quando eu encontrei a Cristo, eu encontrei a minha felicidade. Mas a inveja veio junto comigo, porque o que o Senhor estava tirando de mim, eu queria conquistar. E quando eu via as pessoas tendo, eu olhava com um olhar de inveja e desejava aquilo das pessoas. Então, eu olhava e desejava. Então, quando eu desejava, eu estava matando aquela vida. O espírito de inveja estava sobre a minha vida, no meu olhar. E ele, irmão, me mostrou como era que eram torturados
As pessoas invejosas no inferno. No inferno, eles pegavam uma lâmina, enfiavam aqui no olho, jogavam o olho da pessoa assim para fora e começavam a amassar com as mãos o olho, esbugalhar o olho da pessoa lá no inferno, torturando o olho da pessoa. E quando eles terminavam de torturar, jogavam de novo, torturavam de novo e a pessoa pedindo misericórdia não tinha misericórdia. Então, se você tem esse pecado, deixe hoje. Esse pecado te condena ao inferno. Até a atitude de como você olha para uma pessoa, ela te condena ao inferno. Eu te provo dentro da palavra que você se tornar assassino se você aborrecer seu irmão. Aonde? 1 João, capítulo 1, vai falar que aquele que aborrece seu irmão é homicida. E a própria palavra do Senhor vai dizer que nenhum homicida entrará no reino dos céus. O que é matar, se tornar homicida? Desprezar. Tem pessoas que desprezam as pessoas apenas com um olhar. Tem pessoas que desprezam as pessoas apenas com uma forma de ser. Irmãos, nós servimos a um Deus santo. Que ele veio para as prostitutas, eu era prostituta. Para o usuário de droga, eu era usuário de droga. Eu era bandido, eu era tudo que o diabo queria nessa terra. Eu era escrava do inimigo. Então é isso que ele faz, ele escraviza as pessoas. Só que quando ele enviava os apóstolos dele para pregar a mensagem, ele salvava as almas. Ele queria salvar as almas. Ele queria que as almas se convertessem dos seus pecados. Jesus, ele pregava o sermão da montanha e muitos acompanhavam porque ele pregava com mansidão, com amor. Mas ele pregava com autoridade. Então aprenda isso. Se você tem esse pecado na sua vida, deixe hoje. Deixe hoje, porque a inveja leva muitos cristãos para o inferno. Irmã, como eu descobri que eu tenho inveja? Só você pedir para o Senhor te mostrar, assim como eu pedi para o Senhor me mostrar. Dependendo do tamanho da lista, quando o Senhor me mostrou, que o anjo me mostrou essa lista, irmãos, eu desci em oração depois disso, em propósito, muitos dias. Eu nem leio a Bíblia, eu não sabia desse testemunho já. O pastor já postou. Eu aprendi a ler a Bíblia com um anjo. O anjo desceu, sentou na mesa da minha casa e me ensinou a Bíblia. Então, tudo que nós pedimos, o Senhor dá. Mas a gente tem que insistir em pedir. Passei mais de 2 meses pedindo para o Senhor mostrar meus erros. E qual foi o outro, irmã? Eu não vestia, irmã, short por debaixo da minha saia. Eu vestia a roupa normal, blusa normal, saia normal e calcinha. Não vestia roupa por debaixo da minha saia. E ali o anjo me mostrava esse erro também. E ele me levava para alas aonde estavam as mulheres que também faziam isso. Eu não vestia nenhuma combinação, não vestia nada, irmãos, por debaixo da minha saia. E ali o anjo me levou até aquele lugar e começou a me mostrar, tá vendo? Todas elas diziam que estavam vestidas, mas estavam no espiritual. E eu falava, mas por que elas estão aqui? Ele dizia, olha só. Aí os demônios levantavam as roupas delas, elas estavam de calcinha, irmãos. Não preservavam o corpo, o templo de Cristo. E o Senhor falava e fala dentro da palavra dele que nós somos o templo dele. Então o templo do Senhor ele tem que ser cuidado. O templo do Senhor tem que estar conservado. O templo do Senhor tem que estar todo o tempo, irmãos, com suas vestes alvas. Porque nós somos o templo de Deus. A igreja não é as 4 paredes, a igreja somos nós. Então, irmãos, você que usa saia, que só usa combinação, começa a comprar aquele shortzinho de combinação. Combinação e saia. Porque se você não faz isso, você diante do Senhor está cometendo pecado de prostituição. E eu ia para a ala das prostitutas junto com o anjo. O anjo me mostrava que todas se tornavam prostitutas, porque olha só, as prostitutas, ela
andam como? Pelado, irmãos. As prostitutas andam peladas. Tem prostituta que veste short, não veste calcinha. Tem prostituta que veste calcinha e já não veste short. Tem prostituta que só veste saia e não veste nada. Tem prostituta que veste calcinha e saia, mas não, aumentando a dor não dá uma banda de uma saia. As prostitutas não têm, elas não se preservam. E por que o povo de Deus quer se vestir como usar as prostitutas? Temos que entender isso. Que a gente temos que entender como é que o templo de Deus tem que ser cuidado. E ali eu vi, irmãos, todas sendo torturadas. Os demônios pegavam elas e começavam a acochar elas com as saias. E acochar elas com as calcinhas. Eu começava a gritar. Eu começava a pedir misericórdia. Eu começava a pedir para o anjo me tirar dali. O anjo disse que não ia me tirar dali. Que eu tinha que ver todos os meus pecados. Aí ele me tirou daquele lugar. Irmãos, e acredite, no inferno a tortura não para. Não tem tempo para o povo respirar no inferno. As prostitutas que usam... Colares? Sim, é tida como prostituta também. As prostitutas que usam colar? Sim, essas coisas. Aí é outra área, né? Não, estava tudo misturado. Aí explica um pouco sobre essas prostitutas também. Ah, sobre as que usam joias, né? Deus, se prostitui com Deus, é diferente. Isso, é muito importante isso que o pastor estava falando aqui. Não era só da parte de ficar sem vestir roupa embaixo, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 3, o Senhor vai falar que o povo de Sião, que era o povo de Sião, povo de Israel, se prostituía com outros deuses, como roupas, com calçados e com joias. Se você é de alguma igreja, que você usa algum tipo de joia, tirando a aliança do seu casamento, que é a única liberada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo céu, se você for casado. Fora isso, se você usar algum outro tipo de joia, você está condenado ao inferno. Você está se prostituindo com outros deuses. Deuses da vaidade e da prostituição, da idolatria. Porque eu vi isso lá. O pastor me lembrou aqui e eu estou reforçando isso. Se você usa colar, se você usa pulseira, se você usa brinco, se você usa tiara, irmãos, aprenda tiara de cabelo. Essas tiarinhas é bonitinha, essas que tem um cocôzinho no meio, essas que tem um negocinho, irmão, tudo isso, quem fabricou foi a pombagira no inferno. Porque, missionário, eu vou chegar nessa parte. Não, relógio não é pecado. Falando de joias, de colar, pulseira e de brinco. Relógio não. Uma vez eu pedi para o Espírito Santo de Deus me falar sobre o relógio. E tudo que é extravagante. Isso, e o Espírito Santo de Deus me liberou usar relógio. Só que eu falei, Deus, como é que tem que ser um relógio de um cristão? E o Senhor falou, um relógio de um cristão, filha, ele tem que ser normal. Tudo que vai para chamar atenção não é de Deus. Não é de Deus. Relógio extravagante, tudo, irmãos. Eu vou entrar nessa área onde eu entrei no salão. Eu vou chegar lá. Mas eu vou continuar falando um pouco da minha lista. Então, se você pratica isso, abandone enquanto ainda há tempo. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Então, se você está pedindo resposta de Deus, aí está a resposta para você. Tudo isso é do diabo. Eu moro na cidade de Jardingá, irmãos, no Goiás. Louvado seja o nome do Senhor. O meu número está na descrição, em alguns comentários do pastor Edivaldo. Pode pegar o do pastor Edivaldo depois para a gente tirar mais dúvidas. E então,
Se você pratica isso, você usa algum desses tipos de joias, essas coisas você deixa, porque no céu, irmãos, no céu não entra vaidade. Por quê? No céu não tem salão de beleza, irmãos. No céu não tem passarela para crente desfilar. No céu não vai ter disputa de quem está bem vestido e quem está mal vestido. No céu, irmãos, só entra a santidade. Aquele que vive a verdadeira doutrina do Senhor. Porque a doutrina de Deus não é para qualquer um. É para quem quer entrar no céu. Por isso que o Senhor mesmo diz na palavra dele. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes as pessoas falam, eu tenho um chamado, mas será que você é escolhido para entrar no céu? Você pode ter um chamado, mas você não tem que aceitar o chamado. Você tem que aceitar ser escolhido. Você tem que aceitar ser escolhido a viver a palavra de Deus para poder entrar pelas bordas celestial. Irmãos, e o anjo continuou me mostrando as listas dos meus pecados. Começou a falar da mentira, irmãos. Olha, preste bem atenção. Preste bem atenção. Irmãos, eu aceitei Jesus e quando a gente aceita Jesus, o nosso pecado é lavado. A gente se torna uma nova criatura. Só que a própria palavra do Senhor vai dizer que aquele que pede perdão deixa, alcança misericórdia. Peço perdão, os irmãos, que eu não estou bem. Os irmãos devem estar também vendo o meu semblante. Não estou muito bem, mas estou aqui para a glória de Deus. E quando a gente aceitamos Jesus, a gente pede perdão, levantamos as nossas mãos e aceita Ele. Pedimos e temos que abandonar. Só que eu tinha muitos defeitos, por isso o anjo me levou e mostrou meus pecados. Só que um dos meus defeitos, irmãos, também era mentira. Você sabia que no meio da gente tem muitos crentes mentirosos e a gente nem percebe? Vou te explicar por quê. Quando o anjo me mostrava a lista mentira, eu falei, digo, eu não minto. Ele falou, verdade? Você está achando que meu pai me enviou em vão aqui neste lugar para te mostrar? Mentira? Eu vou te mostrar como você mente. O anjo me relatava, irmãos, porque eu ouvi uma história de um jeito e eu passava de outra forma. Eu ouvia de uma forma e passava de outro jeito. Irmãos, eu acrescentava ou diminuía. E o diabo era tão sujo, me usava tanto nessa área, que quando eu não tinha o que inventar, falar, eu inventava. Você acredita que tem crente desse jeito nas igrejas? Acredite. Um exemplo. Alguém vê um irmão conversando com o outro. Aí vai dizer, eu vi fulano falando isso e isso. Nada, ele nem ouviu. Ele só viu. Ele nem ouviu. Ele já começa a falar o que ele não ouviu. Aí quem está ouvindo vai pecar junto com o mentiroso. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer no livro de Romanos também. Se nós emprestar algum membro do nosso corpo, boca, olho, ouvido, nós estamos pecando também. Você está entendendo, irmão? Mentira. Coisinhas pequenas. Estava me condenando ao inferno. Mentira. Aí entrou a parte mais pior da minha vida. Ele me levou e me mostrou como os mentirosos são torturados. Lá eles ficavam enfiando os garfos, mentirosos. Fala aí. Mente aí. E sem falar. No meio desses todos tinham os falsos profetas. Preste bem atenção, você que é profeta de Deus. Eu aprendi algo com Deus quando eu tive esse arrebatamento.
fale somente o que Deus te mandou. Nunca tire e nem acrescente e nem fale o que Ele não mandou. Isso é muito sério. Tinha muitos mentirosos, falsos profetas. Irmãos, ele pegava os garfos e começava a enfiar assim, ó. Profetiza aí agora. Fala lá da irmãzinha. Começa aí, vai. E falando, irmão, e torturando os mentirosos. Irmãs, isso é muito sério. Existem muitos falsos profetas. Principalmente aqueles que Deus usa mais para entregar a chave. Lá tinha um monte. Ele pegava, torturava e dizia assim: profetiza. Aí ele saía, os demônios pegavam eles, ele saía, e aí eles iam até o outro e dizia: eis que eu te entrego nas tuas mãos a chave da tua casa. E o demônio rindo e metendo garfo, irmãos, neles. Profetiza agora, quero ver qual o nome que tu vai profetizar, mentiroso. Olha onde é que tu tá, cadê a chave? Aí começava a torturar. Irmãos, isso é sério. Acho que do tempo que o Senhor me usa em profecia, os seus amigos usam para entregar 3 chaves. O resto tudo é a chave do céu, que é a palavra de cajado. Isso é muito sério, irmãos. Só fale apenas o que o Senhor te mandou. Nunca acrescente nem invente. E nem profetize na emoção. Porque tinha muitos lá que estavam lá por conta disso. Palavras ansiosas. O Senhor disse que nós não devemos lançar nenhuma palavra ansiosa. Por elas seremos julgadas e por elas seremos condenadas. A eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Então temos que observar bem o que sai da nossa boca. E o Senhor mesmo declara dentro da palavra dele que tudo que venha sair da vossa boca venha ser para a glória de Deus. Não tem como sair mentira da nossa boca e glorificar o nome do Senhor. Não tem. Então, se você é profeta de Deus, busque sinal dele quando você for usada pelo Espírito Santo, para saber que é ele mesmo que está falando com você, para você ir lá e profetizar. Porque se for de você, eu vi muitos, irmãos. Viu algum falso profeta conhecido, missionário? Não, nenhum conhecido não, mas de muitos falsos profetas no inferno. Estava junto com os mentirosos. Juntos com mentirosos, porque eles são torturados da mesma forma que os mentirosos. Muito. Não. Então, você que é profeta, preste bem atenção. E você que acrescentava alguma historinha, pare a partir de hoje. Porque Deus está te dando uma oportunidade. Irmão, Jesus é santo. Deus é santo. Aonde está escrito na Bíblia que Deus mentiu algum dia? Ele não é um para que minta, né, filho? Um para que se cala. Irmãos, Deus é santo. Tudo que o Senhor manda a gente tirar da nossa vida de errado é as perseguições e as maldições que aconteceu no jardim do Éden. Pecado. Nós somos um pecador, mas temos que viver sem pecar, irmãos. Jesus, ele veio em corpo, alma e espírito. Ele viveu em uma carne de pecado sem pecar. Ele não mentiu, ele não enganou, ele não se irritou. A única vez em que Jesus se irou foi quando ele entrou dentro do templo, em que ele estava irado, porque o povo estava fazendo da casa de Deus mercado. E se você olhar e ler bem esta palavra, ele vai dizer assim: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Hoje em dia as igrejas, irmãos, até o púlpito está virando painel de festa. O pessoal retira o nome de Jesus e começa a decorar
para fazer painel de festa. Irmãos, que vergonha o povo cristão. Como Deus pode habitar num lugar onde a casa dele está sendo virada salão. O povo entra dentro das igrejas hoje, desfilando para ver quem está mais bonito, quem está, irmão. Eu vi muitos desses no inferno. Não brinque com Deus, irmãos. O tal do bazar, que é o mais conhecido. Isso, bazar. Bazar, irmãos, e cantina não é de Deus. Cantina, preste bem atenção, não é de Deus. Porque os mercadores estavam dentro e fora. Eles estavam dentro e fora. Dentro e fora, preste bem atenção. Se o Senhor disse que a casa dele será chamada casa de oração, então ele não quer nem dentro e nem fora. Você quer fazer alguma coisa para Jesus? Você quer fazer um bazar? Não faça na casa de Deus. Procure outro lugar. Procure um canto, uma casa, uma esquina movimentada, mas não faça nem na frente e nem na casa de Deus. Irmãos, Jesus é dono do ouro e da prata. Ele sustenta obras que ele manda abrir. A porta que ele abre, homem nenhum fecha. E o povo quer querer tomar isso de Deus. A autoridade. Querendo fazer coisas que não é para fazer. Então aprenda isso. Essas coisas não é de Deus. Quando eu saí das alas dos mentirosos, entrou na parte que mais doeu dentro de mim. Foi o quê? A soberba. Irmãos, eu tinha uma soberba tão grande dentro de mim, que estava me matando de uma forma que eu só estou viva porque Jesus me libertou. E até um tempo atrás, eu ainda sofri com este mal. Achei que tinha saído, mas por algum tempo, por minha falta de vigilância, eu vou contar isso para os irmãos. Como foi que eu deixei a soberba voltar? Irmãos, ele me levou para onde os soberbos são torturados. Irmãos, ele me levou em muitas áreas, mas áreas aonde eu quero entrar. Vou entrar agora, no salão de beleza. A área do soberbo, pessoal. A área do soberbo, eles são arrancados todas as peles. Lá os demônios, eles jogam um tipo de cal deles e vai arrancando todas as peles. Ele arranca as peles do soberbo. E depois a pele dele volta de novo. E aí volta a ter de novo. E eles vão sendo torturados. Já imaginou você cortar um pedaço do seu dedo e jogar um sal em cima? Lá os demônios tiravam a pele deles. E depois começavam a jogar tipo pó em cima deles. E eles gritavam. E gritavam, irmãos. Eles gritavam. Pedindo misericórdia. E não tinha misericórdia mais. Aí eles falavam: Jesus, me perdoa, Jesus, porque eu esqueci, Senhor, da tua palavra. Senhor, tira isso do meu coração. E os demônios aqui não tem Jesus, não. E quando eles falavam o nome de Jesus, é que eles torturavam mesmo aos soberbos. É que eles torturavam mesmo, irmãos. Quando falava o nome de Jesus. O nome de Jesus não pode ser mencionado no inferno. Não pode. O nome de Jesus não pode ser mencionado no inferno. Quando alguém é arrebatado, que fala o nome de Jesus no inferno, os demônios torturam. Por quê? Porque quando eu fui arrebatada por esse ano, no mês de março, que eu chamei o nome de Jesus uma vez, que os anjos me afastou de mim, eles começaram a torturar. E aí os anjos veio e disse que eles não podiam ter poder sobre mim. E quando os anjos veio, eles não puderam me torturar. Eles só me torturaram quando eu dizia que não ia entregar os recados. Aí os anjos afastavam de mim e eles começavam a me torturar. E eu chamava o nome de Jesus, eles nos torturavam mais ainda. Eu pedia misericórdia e os anjos não tiravam os demônios enquanto eu não falasse o que ia dizer. Então, irmãos, quando eu entrei nessa ala do soberbo, ali o anjo estava me mostrando
Missionária, tem uma rádio que queria te convidar para participar. Amém, varão? Pega o meu contato com o pastor Edivaldo. Pega meu contato com ele aí. O pastor Edivaldo vai deixar aí nos comentários. Porque eu não tô vendo esse comentário, irmão. Tô aqui de frente para a tela. Boa noite, povo de Deus. Seja bem-vinda, Tatiane Paloma. Então, irmãos, o soberbo, ele tem um lugar dele reservado. Fui em outra ala, porque o Senhor, quando Ele me chamou, Ele falou que eu tinha um cajado sobre as minhas mãos, autoridade. E eu falei para Deus que eu não queria você que tem chamado, e que você nega o seu chamado, seu lugarzinho está lá no inferno, viu? Vi muitos. Quando o anjo me mostrou no papel renúncia, aí eu perguntei para ele, que renúncia era essa? Aí ele, vem cá. Foi quando o Senhor usou uma pessoa para me chamar de missionária. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido que eu nunca vou ser essa mulher na vida. Missionária. Isso não é para mim, não. Ele mostrou lá, renúncia do Pai. E quando ele me levou aonde tinha um monte, irmãos, que renunciaram os seus chamados, que Deus contou com eles na terra para salvar almas, não são poucos. Tem muitos. Tem muitos. Pastor Edivaldo, estou pedindo o número do telefone aqui nos comentários. E eu vi, irmãos, se você tem um chamado, por mais que ele doa, porque, preste bem atenção. É pela segunda vez que o Senhor usou o profeta para falar para mim que eu seria expulsa de igreja. Eu fui expulso de uma igreja como pastor, a gente foi jogado para fora, irmão, nas porradas. A minha menina que hoje tem 1 ano e 2 meses, nessa época ela estava com 2 meses, ela estava comigo. A gente fomos lá, enviada pelo Espírito Santo. Chegamos lá, começamos a pregar o evangelho. O pastor pegou a gente pelos braços e jogou eu e o pastor e a esposa dele que estava junto comigo e minha bebezinha no colo para fora da igreja. Então vai ter lugar que aquele que tem chamado vai ser expulso e aquele que não aceita o seu chamado, lugar no inferno, aguarda. As obras te salvam? Não. O que vai te salvar é a salvação. Mas o que Deus tem para te usar nessa terra, você tem que fazer. Tem essas alas no inferno. Tem as alas dos falsos pastores. Tem as alas dos profetas mentirosos. Tem as alas de muitas coisas no inferno, irmão. Foi muitas coisas que o Senhor me mostrou. Só que Ele me levou em uma ala onde eu fiquei muito tempo. Eu fiquei 2 horas arrebatada nesse meu primeiro arrebatamento. Meu esposo é testemunho. Quando eu voltei com o meu corpo inteiro pegando fogo. Eu desci a escada da onde eu morava, desesperado, irmãos. Gritando por misericórdia, perguntando aonde estava a minha filha. Porque quem viu meu testemunho, viu que no meu testemunho, eu relato, depois em que eu começo a contar um pouco da minha jornada, eu falo quantas vezes eu fui violentada. Se alguém lembra que assistiu, comenta aqui para mim, tá vendo? E essa era uma das áreas que estava aqui, e que estava naquela lista, o coração. Meu coração estava preto, irmãos. Falta de perdão. Mas não é fácil você ser abusada 16 vezes. Não é fácil. Eu fui abusada 16 vezes, irmão. 16 vezes nessa terra eu fui abusada. O Espírito Santo é testemunho. Não fui só uma vez. Então eu não conseguia liberar o perdão para essas pessoas. De maneira nenhuma. O que foi que o Espírito Santo de Deus fez? Quando o anjo Miguel estava comigo, ele me levou em uma área onde ficavam os estrupadores. Os que violentavam as pessoas. Como era que isso acontecia? Ele me mostrou como era que isso acontecia. Irmão, eu fiquei dentro de uma parte, na ala de um vidro, no inverno. E aonde nessa parte de um vidro, o espírito da minha filha apareceu ali. E de repente um ser humano
E quando esse ser humano apareceu, ele começou a violentar a minha pequena, a minha filha. E quando ele começou a abusar, eu tentava quebrar o vidro e não conseguia. E eu via o demônio entrando dentro da pessoa e violentando a minha pequena. E o anjo dizia que eu não podia dar um passo, porque senão ele ia dar ordem aos anjos para me torturar. Porque era preciso eu ver para que eu pudesse perdoar. Porque não tinha sido a carne que tinha me violentado, mas sim o espírito de Satanás para poder tirar a minha vida. Através dessa violentação, irmã, eu virei lésbica, prostituta, usuária de droga, mendiga de rua, até Jesus me encontrar. E quando Jesus me encontrou, me transformou. Você está entendendo por que o Senhor às vezes é preciso mostrar as coisas para a gente poder entender como é que a gente tem que ser liberto? Eu tinha que perdoar essas almas para eu poder ser liberto das trevas, irmãos. Porque não adiantava eu estar ali, mas com o coração sem perdoar, irmãos. É muito sério. Se você tem isso no coração, se você não consegue perdoar, irmãos, libere perdão. Libere perdão enquanto ainda há tempo. Eu vi muitos que estavam lá, porque abria a boca e dizia aquela historinha de um católico: prefiro morrer para o inferno do que liberar perdão para fulano. Já ouviu esse comentário? Eu ouvi muito isso. Abri muito a minha boca no tempo da idolatria para falar isso. E sabe por quê que o anjo me mostrou? Porque tinha sido 16 vezes. E o Senhor queria me usar. E o Senhor queria fazer de mim um instrumento nessa terra. Mas não tinha como ele me usar como eu estava naquela situação. Mentindo, com a língua maior do que a saia, a soberba, com engano, a inveja. Não tinha como, irmãos. Não tinha como o Espírito Santo de Deus me usar dessa forma. Não tinha. Foi preciso eu pedir para Deus me libertar, para Ele poder me mostrar o que estava acontecendo. E dali, irmãos, nós fomos para a parte da vaidade. Porque eu ainda ia para a igreja, mas tirava a sobrancelha, eu passava um batonzinho, fazia chapinha no cabelo, fazia selagem, fazia todo tipo de vaidade que toda mulher induzida por Satanás. Eu digo logo assim, induzida por Satanás, que isso é indução de Satanás, faz. Estava onde? Na minha lista, vaidade. Estava escrito lá, vaidade. É verdade, Vanessa, tem que às vezes quando a gente não consegue, é bom a gente fazer campanha. Eu também tive que fazer uma campanha uma vez para me liberar perdão para uma pessoa. E eu senti lamas fedidas, podre, saindo de dentro de mim. E o Senhor me ajudou a liberar perdão para esta pessoa. Então quando a gente sozinha não consegue. É bom a gente pedir ajuda ao Espírito Santo, que só Ele pode nos trazer o arrependimento e nos ajudar a perdoar. Estava escrito vaidade. De repente eu entrei dentro de um lugar muito grande, irmãos, dentro do inferno. Que lugar era esse? Um salão de beleza. Era um salão de beleza. Salão de beleza no inferno? O salão de beleza, ele foi projetado no inferno por um demônio que é o mesmo Lúcifer, mas que tem um apelido de pombagira. E lá os demônios se transformam em seres humanos e sentam na frente das cadeiras, e os outros demônios vai passando a selagem, vai tirar a sobrancelha definitiva, vai experimentando um brinco, vai vendo qual a cor do esmalte que vai ter lançamento, vai ver qual é o desenho que vai mais fazer sucesso aqui na terra. Vai vendo qual é a maquiagem mais bonita que vai deixar o seu rosto na mentira. Porque a maquiagem é de Satanás.
E olha só, você que usa, eu já usei, irmão, fui escrava, mas fui liberta. E eu tô contando para vocês como foi o processo da minha libertação, foi um arrebatamento. Um arrebatamento foi para me libertar. Você tá entendendo? Então, irmãos, você que usa base, esmalte, esmalte secante, até aquele que endurece as unhas, as pombagira, projeta, lança para a terra, traz na mente das mulheres, projeta na Boticário, preste bem atenção, na Jequiti. Você viu essas empresas lá? Tudo essas empresas no inferno. Tudo é satanista, tem pacto com Satanás para lançar perfumes. Perfumes, irmão, tô falando sério. Perfumes da Boticário, Jequiti, Natura, Avon e Abelha Rainha. Olha só o nome dos demônios. Isso não é nome de empresa, isso é nome de demônios. Eu vi esses demônios lá. Aí eu perguntei pro anjo, o anjo não é só um salão? O nome da Avon era um demônio? A Avon é um demônio. É mesmo, senhor? A Avon é um demônio e olha só para o outro nome que ele deu, a Avan. Eles são parceria, eles trabalham junto, essa legião. É misericórdia, minha irmã. Só Jesus. Porque a própria palavra vai dizer que nós não somos desta terra. Que irmã, que perfume é que nós vamos usar, minha irmã? O cheiro da rosa de Saron. Eu uso perfume de mercado. E ninguém nunca chegou para mim e disse que eu estava fedendo. Porque quem tem que brilhar e cheirar e ser perfeito na minha vida é o Espírito Santo. Natura, Boticário, só respondendo aqui. Natura, Boticário, Avon, Jequiti e Abelha Rainha. Todos esses nomes é nome de demônios. Estão lá no inferno, projetando os lançamentos para poder subir para a terra. Se você usa, então é bom parar. Ou pedir misericórdia para Deus. E a escolha é sua. Então, irmãos, quando eu vi isso, meu irmão, é muito sério, missionária Cleo. É muito sério isso. Eu também usava. Só que foi preciso parar, porque o Espírito Santo de Deus falou que isso era abominável diante dos olhos dele. Então, você acredite no mundo espiritual. Depois que saí de lá, a gente entramos em uma ala, irmãos, muito tenebrosa, aonde estava as crianças. Crianças, irmãos, eu vi crianças pequenas, rebeldes. Missionário, voltando lá Sim. As mulheres, a vaidade. As vaidades, eu falei que é os brincos. É os brincos que eu via lá no salão. Tudo isso é projetado pela pombagira. Ela sobe. E detalhes, elas estão... Isso, minha amada. Jogue tudo fora. Não dê nada pra ninguém. Jogue tudo fora. Tudo fora, minha amada. O que não serve pra você, não serve pra ninguém. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, Ruth Fernandes. E elas estão entrando dentro das igrejas. O espírito do nada a ver, demônio do nada a ver. Isso é um demônio, irmãos. Nada a ver é um demônio. Ele é um demônio. O nada a ver é um demônio. Pastores, vocês que estão induzindo as suas ovelhas, falando que não tem nada a ver, te liberta desse demônio.
Porque esse demônio está levando tantos pastores para o inferno, como também as almas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que como é o sacerdote, assim será o povo. Quando Moisés estava em cima do monte, que o povo entrou em pecado, o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, desce, que o teu povo pecou. Ele não disse meu povo, ele disse o teu povo pecou. O povo estava idolatrando. Trazendo esta palavra para hoje. O povo está idolatrando com muitas coisas, deuses da vaidade. Irmão, saiu um lançamento de uma saia, que ela parece esse couro aqui da blusa que o pastor está usando, ó. Está vendo aqui? Ela parece com esse couro. Só que ela é um couro, ela é de todas as cores. E ela é lascada no meio. Ela é lascada no meio. Essa saia eu vi ela projetada lá. E os demônios enviando para as igrejas. Essa foi o único modelo de roupa mulher. Fora as roupas sensuais. Que eu vi as pombagiras experimentando para trazer para dentro das igrejas. Irmãos, isso é muito sério. Essa live aqui é para te ajudar espiritual. É uma experiência que eu estou compartilhando com você da parte de Deus. Porque eu quero encontrar com você na glória. Eu quero me encontrar com você e adorar o Santo dos Santos. E aquele que é rei, que vive e que reina para sempre na minha e na tua vida. E na porta ao qual nós vamos passar para adorar este rei, lá não entra nada disso que o Senhor tinha me mostrado no inferno. Então, irmãos, preste bem atenção que o Senhor, Ele hoje está falando com pessoas. Muitos não estão acreditando, mas se você não crê, cuidado. Cuidado para você não ir para lá e não voltar mais. Porque eu fui pela misericórdia e voltei pela misericórdia. Mas muitos estão indo e não estão voltando mais. Então, irmãos, existem projetos de Satanás de roupas no inferno. Os projetos dos brincozinhos pequenininhos, irmãos. Eu furei, irmãos, orelha. Eu usava brinco na época, quando eu era prostituta. Até quando eu tive a minha filha de 4 anos, eu coloquei na cabeça de furar o brinco a orelha da minha filha, porque eu achava que isso não tinha nada a ver. Entendeu? O demônio do nada a ver, ele está entrando. Ele está entrando, irmão, de uma forma dentro das igrejas, que o Espírito Santo de Deus, ele está tendo que sair. Ele está igual a igreja lá de céu, ele está batendo na porta, assim, ó, abre, tira Jezabel de dentro da igreja, que eu quero entrar. Tira Jezabel de dentro da igreja, porque eu quero entrar. Ele está batendo, ó. O Espírito Santo está batendo nas portas, ele quer entrar nos corações, na vida, nas igrejas. E o povo está colocando Jesus lá fora. Sabe por quê? Porque estão idolatrando a vaidade. E Jezabel está profetizando dentro das igrejas. E muitos estão com isso aqui, suportando com isso. E estão lá no inferno. Por quê? Porque eu também vi, irmãos. Porque eu também vi muitos pastores que só se importavam com o dízimo, só se importavam com a multidão. Não estava nem aí para a vida espiritual das almas. E estava sendo cobrada pelas almas lá no inferno. Pastores, você que é pastor, missionário, diácono, você que faz alguma coisa para Deus, preste bem atenção. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa que é do céu, faça, mas que não é de Deus, retire da sua vida. Vi muitos pastores no inferno, preocupados só com financeiramente, e esqueceu da vida, da salvação das pessoas. Estão lá no inferno agora, sendo torturados por cada alma. E os membros de alguns estavam sendo torturados junto com eles. É forte isso. Você acredita nisso? Eu vi membros e pastores no mesmo lugar, sendo torturados. E o membro tentava matar o homem já estava morto. Tentava matar o pastor? E não conseguia matar porque ele já estava morto. Meu Deus, é forte. E os demônios rolavam no chão, irmão, de rir, de gaitada.
E ela diz, eu tô aqui por tua culpa, porque tu não me falou que pintar cabelo era pecado. E o demônio do nada a ver, irmãos, começava a rir. Você tá entendendo que esse demônio do nada a ver, ele faz isso? Pastor, posso pintar meu cabelo? Pode. Pastor, posso usar um brinco? Pode. Pastor, posso tomar uma cervejinha sem álcool? Pode. O que é que eu não posso fazer, pastor? Entrar no céu. Posso usar calça, salto? Pode. Você pode usar calça, você pode usar o que você quiser. A única coisa que você não pode é entrar no céu com isso. E para entrar no céu, aqui na terra você tem que viver uma vida de santidade. Elisa, calça, no livro de Jó, o Senhor vai dizer que roupa de homem é roupa de homem. Lá em Deuteronômio. Em Jó também fala. Fala, em Jó também fala, e em Deuteronômio também, né? Roupa de homem é roupa de homem. E roupa de mulher é roupa de mulher. Deus não fabricou roupa de homem para mulher vestir, nem roupa de mulher para homem vestir. Você é mulher e você vai permanecer mulher. Então, roupa de homem é roupa de homem. Irmã, mas eu não visto calça de homem. Mas calça não ficou para a mulher. 1 Timóteo, o Senhor vai dizer que a mulher sábia, a mulher de Deus, vem saber se vestir como modéstia. Uma mulher de Deus, ela vem se vestir como uma mulher de Deus. Ela não vai se vestir como as pessoas do mundo, porque do mundo já veio. Você está entendendo? A mulher de Deus se veste como a mulher de Deus. É verdade, Ruth, quando a gente fala de roupa, diz que a gente somos religioso demais. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Lembra de Paulo? Quem era ele antes? Perseguidor. Perseguidor do povo de Deus. Foi preciso Deus derribar ele do cavalo, mostrar a glória e transformar ele em apóstolo. E ele foi tão fanático do evangelho que quando ele está preso em Coríntios, ele vai dizer que até a prisão dele ajudou a ele evangelizar o nome de Jesus. Então, quando alguém te chamar de fanático, você que está ouvindo, ou alguém dizer que você quer ser santo demais, né, da missionária acordou. Então, aprenda que isso está ajudando a você evangelizar, a ganhar almas para Jesus. Irmãos, isso não é brincadeira. O mundo espiritual, ele é real. E esses pecados pequenininhos é que condenam as pessoas no inferno. Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Aleluia. Tem pessoas que me chamam de fanática porque eu não uso as vaidades do mundo. Deixe continuar falando. Melhor ser fanático e ir para o céu. É melhor você fazer a vontade de Deus aqui do que você ouvir a Satanás e você ser condenado ao inferno. Apenas ore, pede a Deus para libertar essas almas e pede para o Senhor te dar graça para permanecer até o fim. Porque o Senhor é contigo, Estela, permanece nessa doutrina. Entrei em uma área que agora muitos vão comentar. Você está ligado para poder ouvir esta? Entrei na área da depilação. Pela segunda vez, o Senhor me mostrou a depilação, que é pecado. E você viu as mulheres lá? Muitas. Sendo castigadas por conta disso? Muitas. Crente. Muitas. Irmãos, o inferno, ele não está cheio de ímpio. O inferno não está cheio de idólatra. O inferno não está cheio de macumbeiro, de satanista. O inferno está cheio demais de crente. Deus te mostrou lá na área dos crentes. Irmãos, era muito grande. O lago de fogo é enorme, eu não vi. Mas a ala que eu vi. Dos crentes. O anjo, ele deu um assopro. Ele deu um assopro tão grande, o anjo Miguel, porque lá na minha lista estava escrito depilação.
Porque eu depilava minhas pernas, até meus braços, irmão. Eu rapava com barbeador. Até os braços. Eu tinha bigode, tinha tudo. Os homens são liberados pelo Senhor, pode, mas as mulheres, não. Mas os homens, ele não pode depilar também parte íntima. A única coisa que o pai libera para o homem é a barba e o cabelo. E o que tem de pastor tirando sobrancelha, depilando perna, tirando as axilas, a parte íntima no inferno. E mulheres de Deus agora? Tem muitas. Que aqui na terra era usada pelo Espírito Santo. Praticava essa iniquidade. Irmão, o anjo deu um assopro. Quando ele deu esse assopro, um clarão entrou. Aonde estava escuro. E elas começaram a procurar todos os homens e mulheres juntas. Procuraram os seus cabelos da parte das pernas, das axilas, da sobrancelha, da cabeça, dos braços, de tudo. E os demônios torturando elas todo o tempo. Eles, ela, torturando. Cata, vai, separa aí, separa teus cabelos aí, vê se tu acha aí. E um empurrando a outra assim do lado assim, ela é meu, e gritando aquela coisa, e eu gritando, anjo, me tira daqui, eu não aguento mais. E você fala num cheiro horrível, irmãos, que é lá. Lá fede, irmãos. Lá é horrível o cheiro de enxofre, é horrível, irmãos. E elas caçando o cabelo, então, depilação é pecado. O Senhor me mostrou isso no ano de 2019. Eu continuei praticando. Quando foi no ano de 2020, ele me desceu o cacete de novo. Me mostrou que era pecado. E eu digo sem medo de errar, que eu fiz uma prova com Deus. E falei, Deus, se foi o Senhor mesmo, que falou mesmo que é pecado, e naquele lugar onde eu vi essas mulheres sendo torturadas, faz com que todas as partes do meu corpo íntimo pare de crescer. E o Senhor me mostrou que Ele é Deus. Porque quem me levou lá foi o Espírito Santo de Deus. Não tenho problema nenhum na hora da relação com meu esposo, e nem nas minhas partes, nenhuma do meu corpo tem cabelo como tinha antes. Porque eu fiz prova com Deus e Ele me mostrou que Ele era Deus. Eita, então não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu preservo a doutrina de Deus. E vou lutar até o fim. Por mais que eu seja condenada, por mais que eu seja caluniada, porque uma vez eu fui falar para uma pessoa que depilação era pecado, me chamaram de cebosa. Eu falei, ceboso é o inferno, aonde as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus vai ficar lá procurando por fio de cabelos e não vão dar conta, sendo torturada. E chega a hora do juízo, e quando chega esta hora, não tem mais tempo de se arrepender e dizer, eu volto atrás e faço tudo diferente. Você está tendo a oportunidade hoje. Nem eu, nem meu esposo, desde quando o Senhor me mostrou pela segunda vez, praticamos mais, fizemos prova do Senhor, e Ele mostrou que Ele é Deus. Irmãos, isso é pecado. No inferno tem uma ala somente para isso. Agora, missionária, responde aí para a irmã Priscila. Irmã Priscila. Irmã Ruth, quando for passar pelo ginecologista. Aí é diferente. Eu engravidei da minha filha, Vitória, e eu estava num processo de gravidez de alto risco. E eu tive que algumas vezes passar por alguns exames constrangedor, que toda mulher às vezes tem que passar, prevenção, transvaginal, essas coisas. E quando eu ia, eu descia 7 dias. 7 dias em oração, pedindo resposta de Deus para me liberar, para me poder fazer aquela limpeza básica, para me poder passar pela mão do homem. Sabe o que Deus falava comigo? Filha, se tu não tivesse me pedido, por 2 vezes o Senhor também falou comigo.
eu iria te envergonhar diante dos homens. Mas como tu me pediu por misericórdia, eu te liberarei. Foi quando a minha filha foi nascer e quando eu tive que fazer esse exame. O Senhor me liberou 2 vezes para me poder estar fazendo essa depilação. Então, quando você pede para o Senhor, Ele te libera. Só que é preciso pedir. Uma necessidade extrema. É uma necessidade que estava em mim e uma necessidade que há em muitas mulheres. Verdade. Entendeu? Então, tudo há no diálogo com Deus. E Ele pode te liberar. Agora você já fez. Você tem que pedir perdão. E quando chegar a hora de você passar por uma situação dessa, você pedir para o Senhor te liberar, para você poder passar de consciência limpa, para que você não venha ser condenado ao inferno, porque você pediu, Ele te liberou e Ele sabe de todas as coisas. Então é diferente. Você está entendendo? Ou por agora fazer por vaidade é diferente. Nesse caso fez por necessidade extrema. Exatamente, não foi uma pecado, necessidade. Irmão. Não é pecado. As irmãs que vai se apresentar ao ginecologista. Sim, exato. Para evitar constrangimento, ore a Deus, pede a direção ao Pai, que o Pai vai te dar. As axilas não pode, Miss Lena Goiás, não pode, nem as axilas, nem perna, sobrancelha, cabelo e nem a parte íntima. Só se for no caso de uma necessidade, igual o Senhor falou comigo e Ele me liberou. Fora isso, é pecado. No inferno tem muitos que estavam fazendo isso, estão lá até hoje. Tentando encontrar os cabelos da sobrancelha, das axilas, dos braços, das pernas, da parte íntima, do cabelo, em todo lugar. E nunca encontraram. E mesmo que eles encontrem, não tem salvação mais. Então, hoje é a oportunidade. Isso é uma doutrina, irmãos. A palavra, o Senhor vem dizendo na palavra dele que Ele conhece cada fio de cabelo da nossa vida. Cada fio de cabelo que tem no nosso corpo, Ele conhece, irmão. Essa foi sua última lista, missionário? Foi bastante, mas só que eu vou as ter que aqui. Você lembra? As que eu tô lembrando, porque o Senhor, muitas, Ele me apagou da memória. Então, irmãos, preste bem atenção no que o Senhor falou. E sobre o uso para não ter filho? Ah, eu vi, pastor, essa é forte. A lista, você teve essa lista? Você estava na lista? Eu tomava remédio, irmão. Anticoncepcional. Eu tomava injeção e tomava remédio. E eu vi muitas lá no inferno, porque tomava injeção, remédio, camisinha e o homem, ó, espirrava fora. É pecado, irmão. E é um pecado muito feio. Você está impedindo a descendência de Deus a vir à terra para concluir o chamado de Deus. Até que quando eu fui no céu, que eu fui arrebatado agora no mês de março, o Senhor me mostrou isso. O Senhor me mostrou as florzinhas no céu que gemia lá em cima. E o anjo me mostrava e falava que aquelas eram as almas que era para ter vida na terra, mas que foi impedida pela incredulidade do coração do ser humano. Você acredita, irmãos? É pecado. Irmãos, eu não tomo nada também. Eu não tomo nada, missionária Cleo. Sabe o que eu tomo? Eu como a palavra, fé, ação e oração. Só isso. Somente isso. Vi muitas mulheres no inferno que fizeram aborto espontâneo, que provocaram os abortos. Homens e mulheres que usavam camisinha, remédios, injeções. Mulheres que fez laqueaduras. Mulheres que fizeram plásticas, que colocaram silicones, colocaram bunda, essas coisas, tudo. Como elas são chamadas no inferno? Elas são chamadas no inferno de prostitutas. Elas estavam nas alas da prostituta. Essas mulheres que colocavam essas coisas de silicone, essas coisas tudo, estavam como as prostitutas. Elas estavam tudo misturado com as prostitutas, porque elas estavam... E as outras tentavam arrancar, e os demônios arrancavam os silicones,
Os demônios arrancavam as maquiagens, depois voltava a botar as duas mãos, uma loucura. O inferno é do diabo mesmo, não é de Deus não. O inferno é do cão mesmo. O negócio lá é feio. Roupas de criança, como tem que ser e como pode usar. Minha amada, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que tem desenho é do diabo. Antes de falar, na tua lista estava esse pecado de roupa de crianças lá? No primeiro arrebatamento. No meu primeiro arrebatamento da minha menina de 4 anos, da Luísa, que eu falei que ela estava nessa época com 6 meses. A minha sogra tinha me abençoado, mais o meu sogro, no enxoval da minha filha com quase R$2.000. E meu esposo tinha saído do serviço, a gente ajuntamos, fizemos um enxoval do nosso sonho para nossa filha. Então tudo, irmãos, tinha desenho da Disney, urso, panda, tudo, Hello Kitty, tinha tudo isso. Tudo, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando eu voltei do arrebatamento, me mandou pegar tudo. Cobertor que eu comprei para minha filha, que era nessa época R$150. E era eu queimando e chorando, porque era lindo aos meus olhos. Mas no mundo espiritual, o Senhor tinha me mostrado ali, junto com os anjos, aqueles demônios tudo brincando lá no inferno. Tudo brincando. Os demônios gigantes chegavam e enfiavam uma energia neles. Eles eram sugados para a terra e eles entravam na vida das crianças. Aí foi aonde o anjo me levou, na parte da ala das crianças. Aí eu perguntei pro anjo por que aquelas crianças tão pequenas, que não sabia nem de nada, estavam ali naquele lugar. De crianças de 2 anos, irmãos. Em faixa etária de 2 anos, o Senhor me mostrou. O anjo me falava que era por conta das roupas que ele usava. Boné é pecado, irmãos, é abominável diante do Senhor. Misericórdia, Jesus ali na cruz não usava isso. Tudo isso, irmão, é do inferno. É projetado no inferno. Boné é pecado, irmão. Guilherme é pecado. Boné é pecado. Touca também, aquelas toucas toda vaidosa, é pecado. Mas aquela que é pro frio normal, não é. Mas aquela que é vaidosa, com aquelas coisas, aquilo tudo é pecado. Então, irmãos, eu vi as crianças no inferno por conta das roupas. Então, você, mãe, que tem filhos, que seus filhos são pequenos, que gosta de desenho, de Homem-Aranha, Batman, Disney, da Frozen, do Panda, do Ben 10, todas essas coisas é demônios no inferno. E essas crianças que usam essas roupas, elas estão acorrentadas no mundo espiritual. E se sua criança morrer, no tamanho que está, vai diretamente para o inferno. Porque ela está usando o que é do diabo. Não foi fácil eu ver criança no inferno. Aí eu vou te provar porque o Senhor me mostrou isso. Aí ele me levou em uma ara, aonde em cima, a ala de cima, era tipo um morro. Era um morro enorme. E tinha uma escada. E a escada era bem pequena, irmãos. Eu tinha que atravessar para o outro lado. O Senhor está me trazendo na memória agora essa parte do arrebatamento. E lá nessa parte, estava a minha menina de 7 anos, que vai fazer 7 anos. Ela estava com uma parte do corpo em cima do abismo e uma parte do corpo na escada para entrar no céu. E quando ela estava nessa parte, quando ela entrou nessa parte, eu perguntei para o anjo por que ela estava ali. E eu queria tirar a minha filha daquele lugar. E o anjo falou para mim assim: tu irás tirar a alma dela do abismo. E quando ele falou isso para mim, eu perguntei como, anjo Miguel. Ele disse: quando tu voltar, eu te mostrarei o que tu tem que fazer. Irmãos,
o Senhor me mandou fazer um limpa na minha casa. Tudo, irmãos, tudo. Aí eu, com as minhas vaidades, no salão também, não tem aqueles brilhozinhos que a gente pensa que não tem nada a ver, que esse é um demônio que eu já falei para você. Aquele... Guilherme, mas tem que ter alguns tipos de boné, certo? Não é todos, né? Não é todos que agrada a Deus. Não é todos que agrada a Deus. Uma necessidade é uma coisa, agora a vaidade é outra. Então, deixa Deus trabalhar no seu coração, homem. Deus está querendo levar todos vocês para o céu, assim como também quer me levar. Tênis é pecado? Não é não, varão. Depende dos tênis. Adidas é pecado, é uma marca satanista. Todos marca consagrada. É? Todos os tênis? Marca consagrada a Satanás. Consagrada, é pecado. O pastor de tênis eu não vi. Eu não vi de tênis, mas o irmão tá perguntando aqui se é. Todos os tênis que traz uma marca, principalmente consagrada, formosa, é pecado, irmão. É pecado. Você está ouvindo a voz do pastor, né? A humildade, Deus, ele vela pela simplicidade e humildade. Eita, glória, é forte. Essas pessoas que têm marca famosa, a maioria deles fizeram pacto com o diabo. E o diabo inspirou, trouxe do inferno a marca que ele criou aqui na terra, sendo que esta marca traz o nome de um demônio. A maioria das marcas traz o nome de uma entidade maligna e as pessoas estão usando, achando que está afogando. É pecado sim, Érica. Eu acabei de falar que no inferno é projetado tudo isso. Chapinha, secador, tudo. O meu cabelo, irmãos, ele é cacheado. É porque eu gosto de usar ele mesmo assim. Meu esposo diz que eu fico mais bonita assim. Glória a Deus que ele me acha bonito do jeito que eu sou. Mas o meu cabelo ele é cacheado e a única coisa que eu uso é somente creme, shampoo e glória a Deus e aleluia, o Senhor entrando. Então, no inferno você viu pessoas que usavam chapinha, secador. Sim. Conta como no foi. Salão Nesse caso você estava nessa lista? Tava, porque eu fazia selagem. Olha a lista usava da missionária, chapinha. Irmãos. Ela estava nessa lista. Sim. De secador, chapinha, tudo isso. Ela vai falar aí para vocês. Chapinha. A minha escova era daquelas elétricas que fazia aquela maquinazinha de fazer dedinho. Eu tinha ela também é projetada no inferno. Essas coisas tudo, irmão, de salão é do diabo. Tá tudo no inferno sendo projetado. Então, cada vez ele vai só lançar coisas muito mais piores. E ela é o quê? Uma chapinha o quê no inferno? Você viu? Ela chapinha lá no inferno, ela é uma máquina de secar a mente. Veja preste aí, bem irmão. Atenção. Você que usa chapinha no cabeça, presta bem atenção. A sua cabeça, às vezes, de vez em quando, não dói? Responde aqui no comentário quem já usou chapinha, quem faz chapinha no cabelo. Sente, às vezes, o casco da cabeça doer. Quando você passa algum produto, secador, a chapinha na cabeça. Responde aqui pra mim. Não podemos fazer hidratação no cabelo. Hidratação pode. Eu tô dizendo que eu faço hidratação do cabelo com creme normal. Creme de hidratação. Não uso química. Química, tudo que tem química é pecado. Você que fez chapinha, que faz chapinha no cabelo, às vezes você sente a cabeça doer. Porque no inferno, olha, eu já senti doer quando fiz a selagem. Sabe por quê? Quando eles estão fazendo ele no inferno, eles jogam esperma dentro, esperma, preste bem atenção, esperma, esse esperma mesmo que sai de dentro do homem, de dentro da mulher. Eles pegam os espermas de Satanás, no mundo espiritual sopra a terra e junto com essas químicas aqui na terra, com esses negócios que eles colocam no cabelo, tem esperma de ser humano. E isso prejudica a mente da pessoa. Por isso que todas elas não conseguem se libertar, porque o esperma de Satanás sobe e induz o homem a colocar o dele. Eu vi isso no salão. Você viu? Para amarrar a mente das mulheres para não sair da vaidade. Você está entendendo? Então tudo isso é do inferno. O secador no inferno
ele vira uma arma e queima toda a sua cabeça, por isso sente dor de cabeça. A chapinha, ela é como a boca de uma serpente que eu vi no inferno. Ela te atraca e te prende. Você tá presa lá. Entendeu? Minha mãe usa chapinha, dura, já falei que não pode, mas ela não me ouve. Então, começa a orar para Deus começar a mostrar, Milena, porque isso é muito sério. Não podemos usar nenhuma, minha amada. O único perfume que eu uso é de mercado e desodorante. E graças a Deus, o cheiro que anda em mim é do Espírito Santo. Qualquer perfume que traz a sensualidade, principalmente o comercial, irmãos, que eles vendem esse perfume é que projetado traz lá. a sensualidade. Esses perfumes, de aquele marcas. Dócil, perfume dócil. Aqueles tem que tomar muito cuidado, porque a maioria deles são consagrados a pombagira. Televisão é uma besta, irmãos, é um olho de uma besta. Você viu a televisão no inferno? A televisão eu vi. Eu tive uma experiência. Aí, irmão, a irmã teve uma experiência com televisão. A minha ela vai falar experiência com a televisão foi um dia eu pedindo justamente para o Senhor, falando com o Senhor da depilação. Eu falando com o Senhor da depilação. Eu falei, Deus, será que é pecado então a gente fazer pelo menos um corte de vez em quando, orando, falando com o Senhor. A abelha rainha é assim, minha amada. É uma marca satanista, é um demônio. E eu orando ao Senhor, pedindo para o Senhor liberação para colocar um corte na parte íntima. Aí o Senhor me arrebatou um dia. Isso não foi no meu arrebatamento que eu estava contando. Foi outra visão que eu tive com o Senhor, outro arrebatamento. E lá o Senhor me arrancou em espírito e me mostrou uma televisão. E aí eu vi uma tesoura ao meu lado. Peguei a tesoura e ia me depilar nas axilas. Quando eu vi a tesoura, aí eu vi um DVD, um aparelho de DVD que os irmãos sabem que hoje em dia a tecnologia aumentou mais, mas lembra-se que tinha um DVD antes? Eu peguei o DVD e coloquei um CD dentro do DVD, colei os cabos do DVD na televisão e comecei a ouvir louvor. E eu com a tesoura na mão. Aí o anjo bradou com voz lá de cima, com uma voz de trovão, irmão, disse, assim como é pecado, pela segunda vez que ele me confirmou da depilação, a depilação eu não recebo louvores que é ouvido nesta, ele disse, irmãos, um nome horrível, praga. Quer dizer que a televisão é uma praga? A televisão é uma praga. O anjo me falou, não recebe, meu pai não recebe. Praga. Uma praga que se espalhou na vida dos servos de Deus. Irmãos, isso é muito forte. E eu falei, Deus, e como os muitos, Pai, assistem, vê, e o Senhor falava que era uma praga que tinha se espalhado dentro das igrejas, doutrinas de demônios, com este demônio do nada a ver, que pode sim assistir. Sendo que a própria palavra do Senhor vai dizer, tampai os seus olhos para não ver sangue e os seus ouvidos para não falar de tragédia. Você está entendendo o que Deus está falando? É pecado, a televisão é pecado. O Senhor me mostrou. O Senhor me confirmou 2 vezes. Quando eu fui arrebatada essa última vez, o Senhor me mostrou uma serpente saindo de dentro da televisão, laçando um irmão, né? E ela saía em forma de serpente e ela jogava ninho em cada canto da casa. E o Senhor me mostrava a serpente induzindo ele, cegando ele com o olhar dele. Cegava, irmãos. Cegava este irmão com o olhar. A serpente que estava dentro da televisão cegava o irmão com um laser que saía de dentro da televisão e dizia para ele assim, preste bem atenção, o jeito que você está salvo. Era a voz da serpente que saía de dentro da televisão, porque os demônios estão levando muitos para o inferno
por conta da praga da televisão. Missionária, como evoluiu a tecnologia e o aparelho do telefônico, também é uma tela, e a TV hoje tem a opção, quem tem TV hoje tem a opção de, em vez de conectar nos canal aberto, conecta no YouTube e assistir as coisas de Deus. É pecado ou ele precisa tirar a televisão, ou se ele usar só no YouTube, Deus recebe? Na televisão o Senhor já falou, é pecado. Mesmo conectando no YouTube, ó irmãos, isso aqui é importante. É pecado. Mesmo que você esteja na televisão e que ele pega ali o cabo ali, vai, instala o YouTube, é pecado. O que foi que o Senhor me respondeu? Eu tenho um computador na minha casa. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, me dá uma direção. O Senhor falou que a televisão, ela é diferente do computador e de um notebook. A televisão, você não tem controle. O que você coloca vai passar, tem horário e tempo marcado. Isso é no canal aberto. No canal aberto. No YouTube para conectar. Sim, mas agora o YouTube está lá. Sim. Mas o que o Senhor mostrou para mim dentro dessa visão, que da mesma forma que era pecado cortar os cabelos, sim, ele não recebia nenhuma adoração que saísse de dentro da praga. Da televisão. Da praga da televisão. Então, resumindo, o problema é a televisão. É o... Exatamente. A praga é a televisão. Então, você que assiste o YouTube, essas coisas, então, não adianta. Louvor, irmão, eu só uso para louvor, eu só uso para assistir uma pregação. É uma televisão. Não deixa de ser televisão. É uma televisão. Eita, entendeu? Então quem tem que orar, os irmãos que tem. Os irmãos que tem, ora que usa só o YouTube. Que usa só o YouTube ore na televisão. A Deus, ore pro Senhor. Tem dúvida, ore a Deus. Pede pro Senhor resposta. Verdade. Confirmação. Para o que você vai fazer daqui para frente, porque agora você não é mais inocente. Particularmente eu, pastor Edivaldo, nós não temos televisão, né? Mas nós temos o aparelho de celular também. Temos o aparelho de celular também, que é uma tela, irmãos. E faz tudo através do aparelho de celular. Mas a TV especificamente, o que Deus revelou para a missionária é que ela é, como revelou para o saudoso Davi Miranda, que ela é a besta. É o olho da besta, é o dragão. Glória a Deus, missionário. É o olho do dragão. Então não tem como Deus receber. Aí eu sei que tem uns irmãos que usam a Smart TV só para conectar no YouTube. Irmão, ore a Deus. Deus está dando o parecer aqui, a missionária já falou conosco, mas ore a Deus. Antes de você quebrar, dar fim, converse com Deus. Se tiver dúvida, se não tiver, aí você vê, você pode pegar e fazer o que bem entender. Amém, irmãos. A minha Deus é tão bom que eu resolvi vender. E quando eu vendi, o Senhor disse, eu vou quebrar. Queimou. Em 3 dias que o homem comprou e fui lá me arrepender. E a minha era enorme, irmão. Bem grandona. O Senhor mandou tirar de dentro de casa na mesma hora. Porque eu assisti o YouTube. Eu louvava nele. Principalmente os hinos da harpa. Eu gosto de cantar os hinos da harpa. Eu assisti os hinos da harpa. O Senhor falou, filho, não tô recebendo nenhuma dessa adoração tua, não. Foi? Foi. Falou? O anjo falou que Deus não estava recebendo nenhuma adoração minha naquele lugar. Por conta da televisão. E eu falei, misericórdia. E agora? E ali foi aonde o Espírito Santo de Deus confirmou comigo que ela era pecado. O Senhor me mandou tirar. Então, irmãos, aqui resumindo as experiências do meu arrebatamento do ano de 2019. Né? Sim, pastor. Quem tiver dúvida ainda, né? Porque algumas coisas ainda eu fui esquecido, meu psicológico foi um pouco atacado na época. O Senhor me fez esquecer algumas coisas. A última lista que você falou foi? A última lista foi o salão. Foi o salão e a soberba. E o anticoncepcional. Exatamente, das mulheres que tomam remédio. E então, as que fizeram laqueadura. As que fizeram laqueadura, tudo estão no inferno, condenado. Mas se você é crente hoje, fez laqueadura e você se arrependeu, irmão. Você que fez laqueadura e se arrependeu e pediu perdão a Deus,
você não vai ser condenada por conta disso, viu? É o quê? Tem família? Qual é o comentário que tá caçando? Tem um outro episódio aqui também. Você, irmãos, isso é teve sério. uma irmã que fez essa pergunta aí, que ela fez laqueadura. Teve um irmão também que perguntou da aliança do casamento, né? Deixa eu lhe explicar, irmão. Você que fez a laqueadura e não sabia que era pecado. Você que toma remédio e não sabia que era pecado. Rede social. Você que não... Você que não sabia que isso era pecado e que você está sabendo a partir de hoje. Irmãos, aqueles que sabem fizerem. Aqueles que tiveram consciência, fizeram pela consciência, diante do Senhor está assinado no céu. Há um livro, irmãos, que ele escreve todas as suas obras e as suas atitudes aqui na terra. Então, se você fez tudo isso tendo consciência de que era pecado, diante de Deus você não é inocente. Agora, se você fez e você não sabia, né? Então, você pede perdão para o Senhor e não pratique mais, e você será inocente diante do Senhor. Agora, se você saber e não sabia e fazer, você tem que fazer uma nova aliança com Deus e reconciliar com Jesus. Porque quando eu tomava remédio, irmãos, eu não sabia que era pecado. Quando eu usava injeção, eu não sabia que era pecado. Então, quando eu fiquei sabendo, foi que eu deixei de fazer. Então, se eu continuasse, eu estaria continuando no pecado. Então, irmãos, você que não sabia, fez, você pode pedir perdão para o Senhor, diante do Senhor você vai ser perdoado. Agora, se você fez, está na consciência, aí é você e Deus agora. Tá bom? Amados irmãos, eu sei que você deve estar em dúvida. E agora, o que é que vai fazer? Vai ter um bocado de filho? Vai não. Como é que eu vou fazer, pastor? Vou ter um bocado de filho agora, já que eu não posso tomar anticoncepcional, não posso fazer laqueadura. O que é que eu vou fazer? Sabe, irmãos, você quando está desempregado, você não ora para Deus dar um emprego a você? Quando você está doente, você ora para Deus te dar uma cura? Quando você está com fome, não tem nada para comer, você não pede comida a Deus? Quando você está passando qualquer tipo de necessidade, você não coloca ela diante de Deus? Então, o que Deus me revelou com respeito a essa situação, se você tem fé para receber todas as promessas de Deus, e você crê que Deus é quem dá a vida e quem tira a vida, está escrito em Samuel, deixa eu ver o versículo aqui, depois você vai ler lá, 1 Samuel 2, versículo 6, Deus é quem dá a vida e tira a vida. Então ele é o autor da vida, você não pode interferir em nada, mas você pode orar a Deus e pedir a Deus para fazer a laqueadura em você, para fechar a tua madre. Ele diz que ele é quem abre a madre e quem fecha a madre. Agora você não tem fé o suficiente para Deus fechar a tua madre, para orar para Deus fechar a tua madre, para orar para Deus cessar de ter filho. Ele vai fazer isso, irmãos. Ele falou comigo com respeito a isso. O meu povo, ele ora para tudo, pede tudo para mim, mas não tem fé para pedir a Deus, para Deus cessar, fechar a madre. Então, basta uma oração, irmão. Basta você buscar Deus, colocar essa situação diante de Deus. O teu esposo, você que tem um esposo, você que crê em Deus verdadeiramente, vocês dois vão se colocar diante de Deus e pedir a Deus para fechar a tua madre. E pedir a Deus, ó Deus, nós não vamos tomar mais anticoncepcional, nós não vamos usar mais, fazer uso de preservativo, nós não vai tomar a pílula do último dia. É do último dia, é? Do dia seguinte. No dia seguinte, nós vamos fazer assim, papai. Nós cremos em ti, que o Senhor é quem dá a vida e quem tira a vida. E eu não vou interferir. Você não vai... você vai dizer, eu não vou interferir. Aí.
Eu não vou interferir naquilo que o Senhor faz, mas eu vou pedir a Ti para que o Senhor venha estar, Senhor, fechando a minha madre, porque eu não tenho condição de ter mais filho. Deus quer só que você tenha uma conversa com Ele, irmão. Você crê que Deus pode fazer todo tipo de milagre? E você não crê que Deus pode fechar a madre, crente? Você não crê que Deus pode fazer isso? Então, meus amados, vocês só vai fazer assim, vamos colocar diante de Deus. Eu e minha esposa, nós não usamos nenhum tipo de anticoncepcional. Nosso filho Gael, ele tem 1 ano e 8 meses. Com 6 meses, Deus falou para minha esposa que nós iríamos ter mais um filho. E era uma mulher, e o nome dela se chamava Esté. Hoje a minha esposa está grávida, está com 3 meses, fez um exame, e no exame o médico ainda não constou, mas ele disse 70% é mulher. 70% é mulher, fêmea, né? Tem 70% de chance. 70% de chance é mulher. Então, amado, Deus falou e se cumpriu. Deus falou e se cumpriu. Então, depois de 1 ano e 8 meses, a gente sem tomar remédio nenhum, anticoncepcional nenhum, agora está vindo a Esther. A Esther está vindo aí. Glória a Deus! É promessa de Deus. Imagine, tanto 1 ano e 8 meses é muito, irmão. A gente sem tomar remédio nenhum e não teve filho nenhum. Olha o tanto que Deus marcou. Então o tempo é de Deus. A missionária Tina vai fazer mais de ano que ela não toma anticoncepcional, não toma nenhum tipo de remédio. Ela não toma e o Senhor está controlando. Deus pode controlar a tua gestação, pode controlar tudo, meu querido. Basta você orar e conversar com Deus. Coloca diante do Pai. Perguntando aqui se pode comprar imóveis usados e roupa usada. A gente pode comprar roupa usada. Meide, a irmã está perguntando se pode usar roupa usada, se pode comprar roupa usada. Dessa parte, minha irmã, deixa eu lhe falar. Papai, ele tem me enviado muitas bênçãos por esses tempos. Né? Então, eu tenho algo comigo e com Deus. Eu falo, Deus, tudo que passar desta porta para dentro, o que não é agradável a Ti, na roupa, no móvel, no alimento, em tudo, que até na água a gente temos que orar que nós bebemos. Senhor, vai abençoando e destruindo todo o mal. Então não é pecado, você pode comprar sim. Só que eu já ouvi um testemunho de um irmão que ele comprou um colchão e nesse colchão foi um demônio no colchão. E esse demônio me fez um sapateado no casamento dele. E o Senhor mostrou depois que era o colchão. Então antes de comprar ou antes de usar, você tem que orar para saber se Deus está aprovando essa compra ou essa doação que você está recebendo. Entendeu? Tirando a sua dúvida, né? Da parte... Resumindo, missionário, povo de Deus, tudo que entrar na tua casa, põe a mão, ora e repreende o demônio. Tudo. E nada vai entrar na tua casa que não seja de Deus, da parte de Deus. Você colocou a mão, Deus consagra tudo, meu irmão. Agora não vai pegar nada na macumba e orar não, porque não adianta, viu? É verdade. Vigia. Porque a própria palavra do Senhor vem dizer que Ele é dono do poder, né? Ele tem poder para tudo. Então, se nós orarmos crendo, recebereis. Ergue esse monte daqui para ali, esse monte vai. Então, tudo tem que ser dentro da palavra pela fé. Isso, meu irmão, no livro de Salmos 101 vai falar também da televisão. Exatamente, fala da televisão. Entendeu? Então, assim, tudo que foi falado está dentro da palavra. Pra gente encerrar, vai ter a segunda parte, meu irmão. Sim, do arrebatamento desse ano. Vai ter a segunda parte, irmão. Depois vamos estar marcando. A missionária viu sobre alguma coisa sobre futebol, você viu no inferno? Sim, demônios, eles são... Sobre futebol, os irmãos que gostam de jogar futebolzinho aí, ó. O irmão que eu vi laçado com a serpente era por causa do futebol, do Muay Thai, que ele assistia bastante, que até assiste, não sei se até hoje, luta de boxe.
E, né? E essa historinha de que se assiste o jornal. Irmão, O esse jornal negócio, é o quê, missionário? esse jornal aí, meu irmão, tá indo muito pro inferno, viu? Jornal, irmãos. Jornal, Muito Deus me mesmo. revelou o que é o jornal. Muito forte. Eu estava isso. assistindo o jornal e o Senhor falou comigo. Você está vendo tudo isso que está passando aí no jornal, meu filho? Aí eu disse, sim, Senhor. Aí ele disse, olha, o que Satanás fez durante o dia, ele agora está exibindo para todo mundo assistir a violência que ele fez. A maldade, a destruição está sendo colocada diante do meu povo. E o povo está assistindo e está achando isso, ó. E não ora a Deus para repreender o espírito de violência. Através do jornal as pessoas recebem espíritos de violência, irmão. E o Espírito Santo falou comigo. Está vendo tudo que o diabo fez durante o dia, agora ele está mostrando para todo mundo, exibindo a violência que ele praticou. Olha que tremendo. Então, irmão, tudo que você assistir tem que ser com propósito. Tudo, irmão, tem que ser com propósito. Você está ali assistindo o jornal, vai repreendendo o espírito de violência. Vai dizendo, Senhor, destrói, liberta esta vida, Senhor. Tira esta alma desse cativeiro de Satanás. O que as pessoas assistindo o jornal, elas ficam com ódio. Entra o espírito de ódio. Porque tem muitos crentes que assistem o jornal, vê a maldade e diz, olha, ele merece a morte. Entra o espírito de julgamento. Irmãos, se nós formos olhar aqui, os espíritos que a pessoa recebe assistindo o jornal, são muitos demônios que a pessoa recebe. Por quê? Porque não está vigiando. Tem que estar ali ligado, repreendendo o demônio da violência, para você não ser atingido. Então, um dos problemas do jornal é isso, é que as pessoas, ela recebe a seta e começa a julgar, e começa a dizer, aquela pessoa, Lázaro merece a morte. Quantos crentes assistiram o jornal na época de Lázaro aí, desejou a morte de Lázaro? Foram orar para os policiais achar Lázaro, para matar. Eu não sou a favor da maldade, nós não somos. Mas qual foi o cristão? Quando Lázaro estava sendo perseguido, fez um jejum para Lázaro ser liberto dos demônios e se voltar para Cristo e preso e receber a oportunidade da salvação. Muitos desejaram a morte, irmão, através do jornal. Então, vigie. Tudo que você colocar, que seja através do telefone, onde você estiver, esteja em espírito de oração para não receber nenhuma seta, nenhum ataque dos demônios. Amém? Eu estou passando aqui para missionário aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua dúvida, missionário, para a gente encerrar? Ela está perguntando... Sobre o quê? Onde é que está na Bíblia que a mulher não pode vestir calça, que é a calça do homem e da mulher. Deixa eu achar aqui. No livro de 1 Timóteo, mulher, vai falar das mulheres que se vestem com modéstia, né? Que se veste conforme a palavra do Senhor. Né? Quando o Senhor me mandou vestir essas batas, irmãos, no começo foi bem difícil para me aceitar. Mas hoje eu já me sinto muito bem, porque Deus ele é fiel. Deuteronômio 22, Deuteronômio 22, 5. 5. Vai falar das roupas do homem e da roupa da mulher. Livro de 1 Timóteo, né? Eu vou ler aqui, ó. Deuteronômio 22, 5, irmãos. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede, ou é abominação, ó. Qualquer que faz isso é abominação ao Senhor Deus. Quem usa roupa de mulher, roupa de homem, é abominação. Irmãos, entra a dúvida da calça. Calça, até um certo tempo, não havia calça masculina ou feminina. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que as mulheres, os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa e começaram a usar as roupas dos homens. Depois você lê sobre isso, vai buscar a história, como foi que saiu a moda para roupas de mulheres, tipo calça. Essa moda saiu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi depois disso que os homens estavam indo para a guerra. As mulheres, você vai ver muitas mulheres usando roupa de homem, exibindo bem antigas, fotos antigas. Depois eu tenho um comentário sobre isso. Depois nós vamos estar postando um estudo que o irmão fez sobre isso.
Quando foi que começou a surgir a moda de calças para mulheres? Foi depois da Segunda Guerra Mundial. É muito forte isso, viu, irmão, esse estudo. Depois vou ver com a permissão dele para estar postando para os irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. Sim, o pastor vai estar passando o número na descrição aqui do canal do pastor, tem um número do pastor. Aí os irmãos, também no meu canal também. Nós é passa experiências agora. da missionária Tina, lá tem várias experiências, né? Sobre a fome, não deu tempo a gente falar, já estamos com 2 horas de live e muita gente acompanhando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos estar. Mas a gente vai estar fazendo essa live em nome de Jesus. Você vai lá depois, o nome do canal da missionária Tina é Missionária Tina, como é? Experiências da missionária Tina. Experiências da missionária Tina. Depois comenta aí, Heráclito. Irmão Heráclito, depois você abre aí no canal dela e comenta, deixa um comentário para os irmãos ver o nome do canal aí. Experiências da missionária, de arrebatamento da missionária Tina. Vocês procuram lá que vocês vão achar o canal. Vocês vão achar o número dela, informações, pessoal. Vai estar lá no canal. Aqui nesse canal, Evangelista Edivaldo Missionário Melo, Libertando os Cativos, tem todas as informações que você precisa. Você vai lá, que tem todas as informações. Tem o número, o endereço, tem tudo. Tudo que você precisa, irmão. Tá aí no canal, basta você ir lá em informações. Comenta aí, meu filho. Que tá tudo certo. Então, irmãos, dá um oi aí, quem entendeu o que Deus falou, quem sentiu Deus falando aí, tirando as dúvidas, né? Porque nós estamos aqui. Irmão Guilherme, obrigado, irmão Guilherme, por se inscrever. Irmão, você vai descobrir as informações lá no nome, sobre o canal. Não sei se dá para ver, os irmãos ver aqui. Mas não dá não. Mas ensina. Não, mas você vai ler aí, ó. Sobre o canal. Experiências da missionária Tina, meu esposo acabou de comentar, Deus é fiel. Tem todas as informações lá, viu? Eita, Natália, obrigado por se inscrever, minha nada. Ei, Deus vai fazer coisas grandes. Sempre Deus tem me dado experiência, irmãos. Esses dias Deus me deu da fome, da intercessão do Espírito Santo. E também o Senhor me deu uma visão do arrebatamento. Também está lá no canal, também está aqui também no canal do pastor. Depois os irmãos dão uma olhadinha, vê, acompanha, né? Me apresentem nas orações dos irmãos, sou carente de oração. O meu número do meu contato está na descrição do meu canal. Eu não uso o WhatsApp, irmãos, porque eu já tive uma experiência com o WhatsApp. Toda roupa de marca é pecado. Sobre o WhatsApp, a missionária Tina tem uma experiência, eu tenho uma experiência aí no canal Evangelismo Online. Experiência sobrenatural do evangelista Edivaldo. Tá aí no meu canal, viu, irmão? Experiência sobrenatural do WhatsApp tenho também, a missionária tem, ela ainda não contou, mas nós vamos estar elaborando essa experiência sobre o WhatsApp, redes sociais. Ela vai contar para vocês como o que é o WhatsApp, o que foi que Deus mostrou para ela sobre o WhatsApp, e vocês vão estar ouvindo. Eu não tenho, ela não tem, tem alguns irmãos que ainda têm. Só usamos o Telegram, irmãos. Usamos o Telegram. Eu vou também, sim, se inscreva lá, irmão. Pode, meu irmão, pode andar. Eu tenho uma bicicleta, meu irmão. Só que toda mulher de Deus tem que saber como é que se comporta. Eu ando de bicicleta porque é meu único transporte que eu tenho ainda, pela misericórdia de Deus. Quando não é a bicicleta, era um carrinho de bebê cheio de menino. Mas não é pecado diante do Senhor. Thalita deve ter chegado agora, né, irmã Thalita? Paz do Senhor. Toda roupa de marca é pecado, irmão. Cada marca tem um símbolo satânico. Isso. Ou traz o nome de um demônio, marca famosa. Irmãos, ó, você tem ideia, você tem noção mais ou menos de como é que Satanás trabalha. Pergunta pro diabo se ele vai te dar alguma coisa ruim. Ele nunca vai te dar nada ruim. Tudo que ele vai te dar é bom. Tudo que ele vai te dar é caro. E se você não tiver condições de comprar, ele vai enviar até as tuas mãos, porque ele quer a tua alma. O preço que vai pagar é a alma. Então é assim, Thalita. É caro, roupa cara. Sim, roupas de marca é pecado. Falar? Missionárias vestes de dormir. Missionárias vestes de dormir, as minhas que eu durmo.
É essa. Eu durmo de bata, acordo de bata. Mas teve uma irmã que perguntou aqui, não deu para responder, que se podia dormir de leg. Vestir leg por debaixo da saia, pode, sendo que a saia cubra a leg. Que a leg não venha aparecer no lugar da saia. Né? Porque, e também tem que ter a combinação além da leg. Telegram é a mesma coisa do Zap? Não é. O Telegram ele tem uma função e o Zap tem outra. Não tive nenhuma visão do Telegram. No dia que eu tiver também não uso mais. Porque eu só faço o que Deus me permite. Foi permitido por Deus eu usar este aplicativo porque tem muitas almas que chegam até a mim através dele. Mas o WhatsApp eu não uso. Porque eu já vi é o nome de um demônio. Fala o WhatsApp ele é o nome de um demônio no inferno. E se preparem que o WhatsApp vai sumir da terra e vai vir um aplicativo pior do que o WhatsApp. Então, irmão, é verdade, Priscila, para ir para o céu não é fácil. Para ir para o céu é a porta estreita. Eu uso o Telegram e eu uso o YouTube. Até no momento em que o Espírito Santo de Deus não falar nada comigo, porque eu pergunto também sobre isso para Deus. No dia que ele disser para mim e que não é agradável, que ele não está no negócio, pode ter a certeza, irmãos, que o único dia, um lugar que a gente vai se encontrar vai ser agora se permanecermos juntos. Mas até lá o Senhor está aprovando. Porque quando eu perguntei para o Senhor do YouTube, eu tive uma resposta. E essa resposta foi com Flávio e Gisele. Acredite, Flávio e Gisele, eu tive essa resposta com eles. Eles estão online, é forte. Flávio e Gisele está aí? Estão online. Então, não, tá no canal dele. Eles estão no canal dele aqui no culto no sábado aqui. É. Eu tive essa visão com Flávio e Gisele. Eu entrei dentro do meu computador, por isso